Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu vou contar para vocês um pouco dos bastidores do Eduardo Cudê no Internacional e vou falar também por que os dirigentes colorados estão tão encantados com estes primeiros meses de trabalho do técnico argentino. Vamos lá então, vamos falar de Eduardo Cudê no Internacional e deste encantamento que muitos dirigentes do clube estão tendo com o argentino. Antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe aí o seu like se gostar do vídeo. Compartilha com os amigos, manda por WhatsApp, mas principalmente dá essa moral, te inscreve no canal, aqui tem informação e principalmente análise e opinião. Tá feitoria? Então, te inscreve aí, deixa o teu like e vem para cá debater, analisar futebol conosco, dupla Granal, seleção e outros assuntos que possam pintar por aí. Os dirigentes do Inter estão encantados com o Eduardo Cudê. O Inter pode não ter tido convicção na demissão do Odair Hellmann, e isso é um fato, mas sempre teve convicção de que o seu substituto deveria ser o argentino Eduardo Cudê. Tanta convicção que o clube esperou alguns meses para que o argentino terminasse o seu trabalho no país vizinho, disputasse um último título em dezembro e depois sim se integrasse ao Internacional, começando na prática efetivamente em janeiro as suas atividades no Beira-Rio. E esta convicção lá atrás, ela está plenamente confirmada. Os dirigentes do Inter estão muito satisfeitos com esses primeiros meses de trabalho de Eduardo Cudê à frente do time colorado. A primeira boa impressão que os dirigentes do Inter tiveram, eu tive algumas conversas, especialmente com pessoas próximas ao departamento de futebol colorado, foi justamente na chegada, quando o Cudê chega em Porto Alegre e demonstra um grande conhecimento da base do Internacional, do profissional, evidentemente, e do futebol brasileiro. Por que isso chamou a atenção? Porque nós sabemos que os argentinos, na grande maioria, não estão nem aí para o futebol brasileiro. Eles olham muito menos para cá e muito mais, por exemplo, para o futebol espanhol. Não é só porque o Messi está lá, mas também porque há outros profissionais lá. Eles são muito mais atentos ao que acontece na Espanha ou na Inglaterra, onde há treinadores argentinos trabalhando, é exemplo do futebol espanhol, e muito menos no Brasil. Ainda que estejamos um país pentacampeão do mundo, os argentinos, em geral, não estão nem aí. E aí o Cudê chega aqui e mostra que conhece a base do Internacional, os profissionais, e que conhece o futebol brasileiro, os jogadores, quando se começa a discutir montagem da equipe. E este foi um ponto que impressionou positivamente os dirigentes do Internacional. Esse conhecimento que não é comum chamou a atenção. Depois, a capacidade de trabalho de campo do Cudê. O Cudê é muito dedicado. O Cudê é um estudioso, é um detalhista do futebol, ele é excessivamente técnico, mas o seu trabalho de campo ele chega a ser exaustivo. Depois que o Internacional volta da pandemia, eu vou contar um bastidor para vocês aqui, aqueles treinos que não é um treino, né? Não pode ter o contato e tal, então é um treino muito mais físico, ainda que com bola eventualmente, mas muito mais físico e quase individual do que um trabalho tático, coletivo, alguma coisa assim. Pois teve um dia aí que estava previsto uma chuva para tarde, a direção do Internacional, sensível ao momento, decidiu cancelar os trabalhos. Isso partiu da direção. Olha, vamos cancelar, para que treinar? Era uma pancada de chuva muito forte em Porto Alegre. Não vamos expor os jogadores, alguém poderá dizer também que o Inter está se excedendo, não tem nem jogo marcado, não tem nem a previsão de competição oficial, vamos cancelar. E o Cudê diz assim para os dirigentes quando ele foi comunicado, ok, mas nós vamos recuperar esse treinamento no sábado. Esse é uma pequena informação, mas que mostra o perfil do profissional. Este profissional é trabalhador, esse profissional é sério, esse profissional é dedicado, e eu acho que a palavra que melhor resume o trabalho do Cudê à frente do Inter é envolvimento. O Cudê é um profissional envolvido com o clube. Ele é envolvido com a situação, com o momento do clube, do time, ele se envolve na montagem da equipe, ele conversa muito com os seus auxiliares. Eu também ouvi de um dirigente do Inter um elogio de que ele respeita a hierarquia. O Cudê, por exemplo, pode pedir jogador, querer mais atacante, mas ele ouve o não e aceita, ele respeita a hierarquia. O que ele faz é colocar os seus argumentos.
é ponderar as suas situações. Ok, mas o respeito à hierarquia que o Kudê tem também mereceu elogios. Assim como o seu bom humor. O bom humor do Eduardo Kudê, um dirigente me disse, eu até perguntei, tá, mas que bom humor é esse? O Kudê conta piada, ele é brincalhão? Não, não é isso propriamente dito. É que ele tem muita disposição, ele é um sujeito empolgado, me disse um dirigente, tá aqui, eu até anotei. Ele é um sujeito empolgado, ele fala de churrasco, ele fala de cerveja, compara, brinca, cerveja brasileira, cerveja argentina, entendeu? Ele é um sujeito animado, ele não é aquele sujeito rançoso. Um outro dirigente me disse assim, o Kudê não é rançoso, ele não se acha o tal, porque ele é o técnico, ele trata todo mundo em condição de igualdade, os jogadores. Aliás, o Kudê, um outro destaque dele, ele fez recentemente agora, questão de uma semana atrás, uma reunião com toda a base do Internacional. A gente sabe que muitas categorias de base dos clubes profissionais sequer estão trabalhando, os jogadores estão treinando em suas residências, é claro que orientados pelos profissionais da área de preparação física. O que fez o Kudê? Chamou todo mundo para uma reunião digital, e bateu papo. E a gente sabe que isso aí tem uma consequência, um impacto muito positivo no grupo, nas comissões técnicas. É o líder mostrando que está na mesma sintonia deles, ouvindo os treinadores, os coordenadores, conversando com eles. E isso é sempre uma injeção de ânimo, quando o líder fala, compartilha informações, fala da expectativa, da sua ansiedade, da sua preocupação. Há quem tenha dito que o Kudê está ansioso pela volta das competições, ainda que saiba que os protocolos de saúde tenham que ser respeitados. Então as informações são muito positivas e elas vão ao encontro das boas atuações que o Internacional começava a ter na temporada. O Inter passa pelas fases de pré-libertadores, o Inter perde um jogo importante este ano, o Grenal no Beira-Rio, mas com um jogador a menos no segundo tempo foi superior ao seu adversário, ainda que batido ao final. A gente sabe que o Grêmio tem um grupo de jogadores mais qualificado do Internacional. Pois bem, o Inter arranca bem e o Inter vai para o Grenal na Arena e é superior ao seu adversário. É superior ao Grêmio, esteve muito mais próximo da vitória, então, e aí vem a parada. Então o Kudê, esta sensação que os dirigentes colorados manifestam nos bastidores, nos corredores, e que eu consegui captar nessas conversas que eu tive nos últimos dias, ela é traduzida em bons resultados dentro de campo. Teve um dirigente que me falou o seguinte: o Kudê, ele pertence a uma escola de argentinos, de treinadores muito técnicos. E aí me citou alguns exemplos. O Bielsa, o Simeone e o Galhardo. Me citou esses 3 exemplos. O que isso quer dizer? O que esse dirigente quis me dizer? Que o Kudê não é tão somente um administrador de vestiário, aquele do papo de boleirão, embora seja um ex-jogador, né, carreira formada aí no River Plate, não é tão somente isso. O papo do boleirão, o gestor do vestiário, que ele também é. Mas a gente sabe que esses treinadores são muito técnicos, são muito detalhistas, são muito estudiosos. Bielsa, Simeone e Galhardo estudam o seu time, os seus jogadores, estudam as partidas e estudam os seus adversários. E esse dirigente me disse que o Kudê é desta escola. Então os elogios que surgem nos bastidores do Internacional dão ao clube um ânimo e uma convicção de que a reposição do Odair, se a saída do Odair não fosse tão assim convicta da direção do clube, a chegada do Kudê está confirmando que a escolha foi acertada. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.